convidando você para que abra sua Bíblia comigo na primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 2 e o versículo de número 18. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2. Primeira epístola, só para aqueles que não estão muito familiarizados com a Bíblia, a primeira epístola de João está lá no finalzinho da Bíblia, pertinho do livro do Apocalipse. Às vezes alguém confunde com o Evangelho de João. Não é o Evangelho, é a primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo 18. Eu vou ler o versículo 18 num primeiro momento, mas vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque no decorrer da minha fala aqui eu vou ler algumas outras referências, outros versículos, inclusive nesse mesmo capítulo da primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2. Todos os que encontraram, digam comigo amém. Ouçam o que diz: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é já a última hora. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, por onde conhecemos que é já a última hora. Amém. Queridos irmãos, todos nós aqui temos consciência, ou pelo menos deveria ter, que nós estamos muito perto do fim. Nós nunca estivemos tão perto do fim, tão próximos do fim, como nós estamos neste contexto da vida humana, da existência humana. O tempo está próximo, o tempo está acabando. Quando nós olhamos para os grandes eventos, para os grandes acontecimentos mundo afora, isto é um sinal de que a Bíblia, como palavra de Deus, e nós cremos que é palavra inspirada de Deus para nós, a Bíblia está cumprida. Tanto Daniel no Antigo Testamento, como o próprio Jesus no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, de Marcos, o apóstolo São Paulo, especialmente nas suas duas cartas, primeira e segunda aos Tessalonicenses, o apóstolo João, que eu acabei de ler para vocês aqui, o capítulo 2, versículo 18, há muitas referências e muitos homens na Bíblia, incluindo o próprio Jesus Cristo, como eu já mencionei, que destacaram sinais, acontecimentos, que ganhariam contornos mundiais, globais. E esses eventos, estes acontecimentos seriam possíveis sinais do tempo do fim. E o mundo inteiro é palco, todos vocês sabem muito bem que o mundo inteiro é palco dos grandes eventos, dos grandes sinais, possíveis sinais, que a Bíblia nos destaca como uma sinalização, como uma evidência de que nós estamos muito perto do fim.
E eu li aqui o texto de João, capítulo 2, versículo 18, quando o apóstolo João chama a atenção da sua comunidade de fé, com a seguinte expressão: filhinhos, é já a última hora. E essa expressão, última hora, na verdade é a palavra último da expressão última hora. Ela foi usada também pelo apóstolo São Paulo, que eu gostaria inclusive de pedir a você que me acompanhasse nessa leitura. O apóstolo São Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1. O apóstolo São Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, escreve dizendo: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, o apóstolo São Paulo usa a expressão últimos tempos, alguns apostatarão da fé, escreve Paulo, e vão obedecer a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O mesmo apóstolo São Paulo usa a mesma expressão, ele usa a palavra último numa expressão muito similar, muito paralela, quando na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, veja aí, confira com a sua Bíblia, segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, ele escreve: sabe, porém, isto, nos últimos dias. Ele usa agora a expressão últimos dias. Sobrevirão tempos difíceis. E aí tem uma lista, a partir do versículo de número 2, uma lista de tipo de gente, de homens que surgiriam. E cabe ressaltar, abrindo aqui um parênteses bem rápido, cabe ressaltar que Paulo está falando de dentro, Paulo não está falando de fora, ele está falando de dentro. Lembre-se que a exortação do apóstolo São Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, é um alerta para que Timóteo fique atento aos ventos de doutrinas, às apostasias e a todo tipo de homens egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, e aí vai. Não vou ler mais o restante dos textos, mas está aí, você pode continuar lendo depois, para a sua meditação, para o seu devocional. O apóstolo São Paulo está apontando e sinalizando que esse tipo de gente vai se levantar e vai surgir no meio de nós. Mas o fato que eu quero chamar a atenção dos irmãos é da ordem como essas expressões aparecem na Bíblia e da forma como nós podemos construí-la. Vejam, primeiro ele diz assim: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, Paulo está pregando, está escrevendo lá para Timóteo a sua primeira carta, e ele diz assim: olha, Timóteo, nos últimos tempos. Daqui a pouco Paulo tem que escrever uma segunda carta para Timóteo, e aí quando Paulo vai escrever essa segunda carta para Timóteo, ele diz: olha, Timóteo, lembra quando eu falei de últimos tempos? Pois é, mas não é últimos tempos mais não, agora é últimos dias. Veja que encurtou mais, não é mais últimos tempos, agora é últimos dias. Aí passa um pouco, vem o apóstolo João, ele precisa escrever para a sua comunidade de fé, para a sua igreja, a igreja que ele pastoreia, a comunidade que ele admoesta, que ele ensina, que ele prega, que ele doutrina. Ele diz assim: olha, pois é, vocês ouviram falar que vem o anticristo, e agora muito se tem feito anticristo.
E o fato de que muitos agora têm se feito anticristos, o fato de que muitos anticristos têm surgido, isso é uma forte indicação, um fortíssimo indicativo que nós estamos na última hora. Não é nem últimos tempos mais e nem últimos dias, é a última hora. Encurtou mais ainda, de últimos tempos para últimos dias, de últimos dias para a última hora. E depois de mais de 2000 anos, eu estou aqui hoje à noite pregando isso e perguntando para mim mesmo aqui: se fosse João aqui no meu lugar, o que ele ia falar hoje para nós, hein? Que há 2000 anos ele estava falando que era a última hora. Já se foram mais de 2000 anos. Como João pregaria agora? Como ele escreveria esse texto? Como é que ele iria construir essa fala hoje aqui para nós, 2000 anos depois? E essa palavra último, nas expressões, como já mencionei aqui, últimos dias, últimos tempos, últimos dias e última hora, expressa exatamente este senso de urgência e de iminência. Tanto Paulo quanto João, ambos, ao se expressarem últimos tempos, últimos dias e João, última hora, expressam um senso de urgência e de iminência. Porque para o apóstolo João, os seus leitores sabiam que um grande inimigo de Deus e do povo de Deus haveria de se levantar, haveria de surgir antes da segunda vinda de Cristo. E ele chama esse grande inimigo de anticristo. Cabe ressaltar que é só João que usa essa expressão, anticristo. O apóstolo São Paulo usa a expressão homem do pecado, homem da iniquidade, homem do pecado, lá na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo de número 3. E esse anticristo, João está apontando para esta figura, o anticristo, a pessoa do anticristo, esta personagem muito discutida na escatologia futurista, e que os grandes estudiosos da escatologia apontam, na verdade, duas grandes figuras. Uma é a figura política, outra é a figura religiosa. São as duas bestas que aparecem lá no livro do Apocalipse. Mas o que me chama a atenção aqui no texto que eu li com vocês é que o apóstolo João, ele destaca essa figura, o anticristo, a pessoa do anticristo, e ele tem consciência de que ele vem. E ele não só tem consciência de que ele vem, como ele sabe que a comunidade também tem, os seus leitores também têm. E ele diz: olha, vocês ouviram que o anticristo vem, vocês sabem disso, vocês têm ciência disso, vocês sabem que vem o anticristo, vocês ouviram que vem o anticristo. E agora, esse é o fato, agora muitos anticristos têm surgido por onde conhecemos que é já a última hora. Percebam que João é categórico em afirmar, e ele faz questão de afirmar, que a principal evidência de que nós já estamos na última hora é o fato de que os muitos anticristos têm surgido. Não é nem o anticristo que vem, é os muitos anticristos que têm surgido. É isso que João faz questão de destacar para nós aqui. E aí ele diz o seguinte: esses muitos anticristos têm surgido. Não é que virão, eles já estão aqui. O anticristo vem ainda, ele ainda vai vir, mas os anticristos já têm surgido e já estão aqui, já estão entre nós, já estão por toda parte, e eles têm algumas características. E João aponta as características desses anticristos. Vamos ver quais são as características desses anticristos. Primeiro, eles negam a encarnação. Como é que eu destaco, ou como é que eu identifico? Destaco não, a palavra é identifico. Como é que eu identifico o espírito do anticristo e esses muitos anticristos que têm surgido, como João afirma aqui? Primeiro, porque eles negam a encarnação. Eles negam a encarnação do verbo,
A palavra de Deus encarnada em Cristo Jesus, o Deus encarnado em Cristo Jesus, eles negam que Jesus é o Cristo de Deus, é o Cristo divino. E onde é que João diz isso? No versículo do número 22. 1 de João, capítulo 2, versículo 22. Nós lemos o 18, agora dê um salto aí e vá para o 22. Olha o que João diz. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Em outras palavras, isso é uma pergunta de retórica. Em outras palavras, João está dizendo, quem nega que Jesus é o Cristo é mentiroso. Todo aquele que negar que Jesus é o Cristo é mentiroso. E quem é este? João responde, este é o anticristo, porque ele nega o Pai e nega o Filho. Quem é que tem o prazer de ter uma mensagem que é uma negação do Filho, uma negação do Verbo encarnado, uma negação do Cristo de Deus? Quem é que tem prazer nesta mensagem? É o mentiroso. E quem é o mentiroso? João diz, o anticristo, este que nega a encarnação, este que nega ao Pai, este que nega ao Filho. Quer ver uma segunda característica? Eles negam o Pai. Os anticristos negam o Pai. Anticristos, está no plural aí, na minha e na sua Bíblia. Os anticristos negam o Pai, é uma segunda característica. Acabei de ler aqui o versículo do número 22. Eles negam o Pai e negam o Filho, quer dizer, negam a encarnação do Cristo de Deus, negam o Pai, negam o Filho. Uma terceira característica, eles não têm o Pai. Não é só que eles negam o Pai, eles não têm o Pai. Vejam o versículo 23, o que diz: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, esse sim, tem igualmente o Pai. Então, nega o Pai, nega o Filho, esse não tem o Pai. E quem é que tem uma pregação que é uma negação do Filho? O anticristo, o espírito do anticristo. E, irmãos, eu quero falar disso um pouquinho mais lá adiante, mas deixa eu já abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte: será que não nos incomoda? Será que não nos incomoda o fato de que nós estamos tendo uma enxurrada de mensagens nos nossos púlpitos, Brasil afora, cujo cerne da mensagem não é mais o Cristo ressurreto, não é mais uma mensagem cristocêntrica? Será que não nos incomoda isso? A mim me incomoda, sinceramente me incomoda. A quantidade de cânticos, de pregações, que às vezes eu estou falando aqui negar o Filho, e alguém fica, mas quem é que vai negar o Filho? Sim, negar o Filho não é dizer, eu não creio em Jesus. Ninguém vai subir no púlpito para dizer, eu não creio em Jesus, eu não acredito em Jesus. Não, ninguém vai subir num púlpito de uma igreja para dizer isso. Mas presta atenção no conteúdo do que está sendo pregado. Presta atenção no conteúdo do que está sendo cantado. Muito do que está sendo cantado e muito do que está sendo pregado é uma negação nas entrelinhas, subliminarmente, é uma negação subliminarmente, é uma negação da mensagem do Cristo de Deus. João diz, esse espírito é o espírito do anticristo. Este que nega é o anticristo. Esse evangelho é o evangelho com E minúsculo, é o evangelho do diabo, que é uma deturpação, é uma contrariedade, é uma contradição daquilo que é e que representa a beleza da mensagem do Cristo de Deus para todo cristão, comprado e lavado no sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Uma quarta característica, João diz assim: eles são mentirosos e enganadores. Esses anticristos são mentirosos e enganadores. Ele diz isso no versículo de número 22, que eu já li, vou ler de novo.
quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? João mesmo responde: este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. E ele diz isso também na sua segunda epístola, versículo 7. Não tem capítulo, vocês sabem que a segunda epístola e nem a terceira epístola tem capítulo, porque é só um bilhete. Então no versículo 7 da sua segunda epístola, João diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Olha o que João está dizendo: muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então essa é uma característica fortíssima. São mentirosos e enganadores, e estão espalhados pelo mundo afora, a fim de negar Jesus Cristo. E uma vez que negam Jesus Cristo, eles estão com uma mensagem que é puro engano, puro engodo e arrebatando multidões. Mas tem uma quinta característica. João diz: são muitos, e isso é preocupante, porque não é um, não são dois, não são três, não são 10, são muitos. Onde ele diz isso? No versículo 18: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, por onde conhecemos que é já a última hora. Uma sexta característica, João diz assim, porque vejam bem, nos dias de João, muitos deixaram a igreja, e estavam deixando a igreja porque nada tinham em comum com os crentes, nada tinham em comum com os cristãos, nada tinham em comum com o evangelho, nada tinham em comum com a fé cristã. Então estavam abandonando, e João diz isso no versículo 19, 1 de João capítulo 2, versículo 19, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então vejam bem, quem são estes que saíram, que João está dizendo? Eles saíram, João está dizendo, eles são anticristos. Muitos se têm feito anticristos, e eles saíram do nosso meio, porque se fosse dos nossos teriam ficado. Como não são, saíram, e saíram para que ficasse claro que não são todos dos nossos. Quem são esses anticristos que João está denunciando aqui? E está inclusive destacando o fato de que eles saíram do nosso meio. Os anticristos mencionados na carta de João eram os gnósticos primitivos. E aí nós precisamos prestar atenção numa coisa: o prefixo anti de anticristo significa contra Cristo, ou no lugar de Cristo, como propõe na língua grega, tanto contra ou no lugar de Cristo. E essa influência do gnosticismo primitivo foi um ataque frontal contra a fé cristã nos 2 primeiros séculos. Prestem bem atenção, havia uma influência gravíssima, negando a encarnação de Cristo, negando a mensagem de Cristo, negando o Pai, negando o Filho, uma mensagem que não era só uma negação, além do mais, era um espírito que João chama aqui de anticristo, que quer ir contra Cristo e quer se colocar no lugar de Cristo. Agora ouçam bem, meus queridos irmãos, os que negam a Cristo pertencem ao anticristo, e não é fala do Nilson, é fala do apóstolo João. Os que negam a Cristo pertencem ao anticristo, esse que é contra Cristo e que quer estar no lugar de Cristo. Agora vejam bem, qual é a lição que nós aprendemos aqui, e eu quero compartilhar com vocês, e já quero caminhar para o encerramento da minha reflexão hoje à noite. O que nós precisamos aprender aqui é o seguinte:
é que confessar que Jesus Cristo é Deus, vindo em carne, envolve muito mais do que uma simples identificação com Cristo. Muito mais do que isso. Confessar que Jesus Cristo é Deus vindo em carne é muito mais do que apenas uma declaração teológica. Tem muita gente achando que porque ele tem uma declaração teológica, porque ele tem uma declaração doutrinária, porque ele tem uma declaração dogmática, pronto, é o suficiente, já confessei Jesus. Não, confissão não é apenas uma declaração teológica que nós recitamos. O que é confissão? O que é que João propõe para nós aqui? O que significa confessar Jesus Cristo vindo em carne, como Cristo de Deus, como palavra de Deus encarnada, como verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João está propondo para nós aqui que isto é um testemunho pessoal, que vem do coração, relatando o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E se nós cremos em Cristo e confessamos nossa fé em Cristo, nós temos então a vida eterna, quando ele diz aqui no versículo de número 25, e esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Qual é a segurança que nós temos aqui hoje à noite? E qual é a paz que reina em nosso coração? É que aquele menino da manjedoura, aquele pobre carpinteiro de Nazaré, aquele pregador da Galileia que foi surrado e espancado e pregado no madeiro, condenado como um criminoso, e morreu entre dois ladrões, e foi o seu corpo colocado numa sepultura, ele ressuscitou ao terceiro dia. É o Cristo de Deus ressurreto, ele que tem a chave do inferno e da morte na sua mão, ele que venceu todas as potestades do mal, ele que triunfou sobre a morte, sobre o pecado, e nos trouxe hoje aqui na sua presença, na presença de sua glória, para nós testemunharmos ao mundo inteiro: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o seu nome. E eu termino com esta pergunta, que, como eu já mencionei, o gnosticismo primitivo era uma das heresias mais perigosas dos 2 primeiros séculos da igreja. E um dos ensinamentos gnósticos era a encarnação da verdadeira humanidade de Cristo. E eu termino a minha pregação aqui hoje à noite com essa pergunta. Pergunta-chave para o cristão é a seguinte: quem é Jesus Cristo? A pergunta-chave para o cristão é esta: quem é Jesus Cristo para você? Quem? O que ele representa para você? Quando você fala de Jesus Cristo, o que é que você está falando? De verdade. De verdade. Não estou falando daquela pompa religiosa, daquele discurso religioso, todo decorado, todo formatado, não. Estou falando de alma, de espírito, de coração. Assim como Jesus, que parou os seus discípulos e perguntou: o que andam falando aí de mim? Uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. E vocês? Jesus perguntou: quero saber de vocês agora. Respondam-me, senhores. Quem é Jesus para vocês? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso que distingue, a grande declaração que distingue um cristão de outros. Não é que a nossa religião é a melhor. Eu fico olhando, irmão, crentes lá na rede social brigando com os outros. Não, que a minha religião é a melhor, que a minha teologia é a melhor, que a minha doutrina é a melhor, que eu vou para o céu, você vai para o inferno, que eu sou salvo, você não é. Não, isso não tem nada a ver com ser cristão. Isso não tem nada a ver com Jesus Cristo. Isso não tem nada a ver com um grande testemunho cristão. A grande declaração que distingue um cristão neste mundo de trevas,
neste mundo caótico, neste mundo hostil e mau, é que Jesus Cristo é Deus vindo em carne, e nós fomos chamados para a glória do seu amor, para iluminarmos neste mundo como luz do mundo e como sal da terra. Por isso a pergunta: quem é Jesus Cristo para você? Ele é apenas um exemplo? Como é que você encara Jesus? Ele é um homem bom. É assim que eu vejo ele. Como é que eu vejo ele? Eu vejo ele como um mestre maravilhoso. Apenas isso. Quem é Jesus? Jesus é o que você ouve na música gospel, que na maioria das vezes passa a ideia de que Jesus existe só para dar sucesso, boa saúde, prosperidade financeira, casa, carro, vida de luxo, e bater no peito e dizer: eu sou filho de Deus. Quem é Jesus? Jesus é um espírito iluminado, é um exemplo da moralidade, é um guru da autoajuda. Quem é Jesus? Ele é um bom homem, mas não é Deus, como pregam as religiões humanistas. Quem é Jesus? Respondam, senhores. Responda para você mesmo, responda no seu coração, responda no seu pensamento, na sua alma: quem é Jesus? Eu tenho o prazer de lhe dizer hoje à noite, com temor e tremor diante de Deus: Jesus Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, o andarilho de Nazaré, o peregrino das ruas empoeiradas da Palestina, que assumiu a minha culpa, os meus pecados, que parou para socorrer um pobre moribundo que clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que foi na porta do túmulo de Lázaro e disse: Lázaro, vem para fora, e Lázaro veio para fora. Cristo, o Senhor desta igreja, é o destaque da nossa mensagem, é a estrela que brilha em nosso meio, é o astro do show. Ele é a glória, a Ele pertence o louvor, o domínio para todo sempre. Jesus, 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 eternamente Jesus. Esse Jesus que, como diz o hino antigo que a gente canta, tem um hino muito antigo que a gente canta: eu não creio nesse Cristo pintado nos quadros, e eu também não creio nesse Cristo com pinta de galã de Hollywood, com traços europeus, parecendo mais um galã italiano. Tenho muita dificuldade com esse Jesus. Tenho muita dificuldade com esse Jesus violento, grosseiro, esse Jesus da guerra, esse Jesus, eu tenho dificuldade com ele. Sabe por quê? Porque no livro do Apocalipse, João tem uma visão e ele chora. Chora porque ele viu um livro selado por dentro e por fora. Não tinha ninguém digno de abrir o livro, nem desatar os seus 7 selos, nem no céu, nem na terra. E João chorando, chorando, chorando. Chega um ancião e toca nele e disse assim: não chores mais. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Aí João olhou para ver. Só que quando João olhou para ver, sabe o que ele viu? Um cordeiro. E eu fico pensando, pastor Zé Wélio, o ancião mostrou um leão, mas quando ele viu um cordeiro. Como é que eu mostro para você um leão quando você olha e está vendo o que aí? Estou vendo um cordeiro. Você falou que era um leão, mas eu estou vendo um cordeiro. Eis aqui o leão de Judá. Quando João olhou, olhei para ver, diz o texto, Apocalipse capítulo 5, e vi um cordeiro como havendo sido morto. Qual é a mensagem que fica para nós? É assim que Jesus quer ser conhecido no mundo, como cordeiro, rasgado, moído, imolado, para tirar todo o pecado do mundo, para expurgar de uma vez por todas esse mal chamado pecado de toda a humanidade. Ele é o Cordeiro de Deus. E mais, eu posso aprender ainda ali uma lição maravilhosa que eu vi de um pastor e quero compartilhar com vocês. Na sua própria defesa, Jesus em sua própria defesa, ele é Cordeiro. Ele é Cordeiro na sua própria defesa. Abra sua boca, não vai se defender?
Ele, como cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Vejam quantas acusações fazem contra ti. Jesus permaneceu calado e não abriu a sua boca. Desça da cruz, ele permaneceu calado e não retrucou, não reagiu, não blasfemou. Na sua defesa própria ele é cordeiro, mas na defesa da sua igreja, comprada e lavada no seu sangue, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. João escreve que as advertências que ele faz aqui é com relação àqueles que querem vos enganar. Mas eis aqui uma igreja que conhece o Cristo verdadeiro, não ante, mas o Cristo de Deus. E nós estamos firmados nesta fé, aguardando que muito em breve nós estaremos frente a frente com Ele, numa festa sem igual e eterna, num gozo eterno com este Cristo de Deus, o noivo da igreja, o Cristo desta igreja. Amém.